Hoje eu quero trazer um tema aqui que é muito polêmico e desafiador. Mas antes de mais nada, eu quero te dizer que eu sou uma pessoa que sempre primei por honrar alianças. E acho que você deveria, da mesma forma, sempre lutar para manter alianças. Mas uma pergunta que muitos se fazem é: será que eu estou na igreja certa? Como saber se essa igreja ela está dentro do modelo bíblico e alinhada com o coração de Deus? E hoje eu quero te trazer aqui, não para você mudar de igreja, mas para você ter convicção de que você está no lugar certo. Eu quero te trazer aqui fundamentos bíblicos que tornam uma igreja saudável aos olhos do Senhor. E isso pode talvez abrir os teus olhos para algumas práticas que você mesmo, enquanto igreja, deve assumir no reino de Deus, mas também transformar o seu relacionamento com a sua igreja, transformar o seu relacionamento entendendo a sua posição dentro da igreja do Senhor. Mas antes de mais nada, escreva aí nos comentários: quero ser a igreja do Senhor e honrar o nome do nosso Deus. Novamente, quero ser igreja do Senhor e honrar o nome do nosso Deus. E já encaminhe essa palavra para mais pessoas, para que elas possam, em nome do Senhor, ser ampliadas, serem abençoadas por essa palavra, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no verso 42, o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que interessante, 43 também. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então nós vemos aqui que essa igreja, que eu chamo igreja do primeiro século, é uma igreja que perseverava na doutrina apostólica, ou seja, era uma igreja que estava batalhando diariamente para enquadrar, para alinhar as suas vidas com a doutrina que era repassada pelos apóstolos, mas eles também perseveraram na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos, talvez você espere que a estrutura, a igreja, te forneça muitas coisas, mas talvez você não esteja também fazendo a sua parte, que é perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muitos, quando se entristecem, não perseveram na comunhão, por exemplo. Muitos se afastam, muitos, como se diz no dito popular, pegam a faixa, né? Eu não vou mais naquele lugar porque o fulano não me cumprimentou, eu passei pelo pastor, ele mal me deu atenção, então eu não vou mais. Gente, isso é imaturidade espiritual. E nós começamos a esperar da instituição igreja aquilo que na verdade nem nós somos como igreja. Então, quando se fala aqui em Atos dessa igreja que hoje deveria ser modelo para nós, está falando de uma igreja que perseverava na palavra, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão, perseverava nas orações. Era uma igreja ativa. Não adianta você querer esperar que a instituição igreja faça coisas que você deveria fazer, né? Aqui não está falando da instituição igreja, mas está falando de um povo que entendeu como viver, como ser igreja. E esse povo é exatamente esses que perseveram, esses que não abrem mão da comunhão, esses que estão ali participando da mesa, né? Na comunhão, no partir do pão, e oram junto, ou seja, entram no mundo espiritual juntos. Amém, queridos? Senhor, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos e nos ensina hoje, Senhor, o que significa fazer parte de uma igreja saudável, que na verdade é nós sermos essa igreja saudável, nós sermos esses irmãos, essas ovelhas ou esses discípulos que vão tornar a igreja saudável. Por isso, remove de nós, Senhor, toda a crítica, remove de nós, Senhor, todo espírito analítico, e que nós, de fato, sejamos maduros para crescer onde o Senhor nos plantou, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, profetizar
que você florescerá onde o Senhor tem te plantado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, aqui nós vemos no livro de Atos que logo após o derramar do Espírito Santo, os primeiros cristãos se reuniam diariamente, todos os dias. Eles não tinham um templo bonito, uma mega igreja, eles não tinham uma estrutura moderna, talvez como se tem hoje um telão de LED, iluminação, um som de primeira, músicos extremamente aparelhados. Eles não tinham nada disso, mas essa igreja cresceu debaixo de 4 pilares. Primeiro, a doutrina. O que é doutrina? É ensino. Essa igreja cresceu debaixo de ensino dos apóstolos e eles perseveravam nesse ensino. Essa igreja também cresceu debaixo de uma comunhão verdadeira. Ela também cresceu debaixo de uma comunhão da mesa, partindo o pão, lembrando a Cristo, fazendo menção do Salvador que veio nessa terra, do Messias enviado. E também essa igreja era uma igreja que tinha uma vida de oração. Então, amados, foi nesse ambiente simples, mas cheio da presença de Deus, que o Senhor acrescentava pessoas todos os dias, que a palavra diz que o Senhor ia acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Era uma igreja viva, centrada em Jesus, cheia do Espírito Santo, unida e relevante. Então, amados, uma igreja saudável não significa uma igreja perfeita. Todas as igrejas têm os seus desafios. Tem até uma história que diz que toda igreja tem problema e aviso, né? É uma piada que se diz aí. Mas todas as igrejas têm os seus desafios. Ela não é perfeita, mas ela é viva. Então, essa igreja é uma igreja onde ali tem irmãos que corrigem com amor, que ensina a palavra com firmeza, que serve os irmãos uns aos outros em amor, com alegria, discipula pessoas com intencionalidade e tem Jesus no centro de tudo. Isso é uma igreja saudável. Não se trata, amados, de preferências pessoais ou estilos de culto, mas da essência espiritual. Não se trata também da cor da parede das igrejas. Tem igrejas que têm a parede preta como a nossa, tem igrejas que têm a parede branca. Não é isso que faz a diferença. Não se trata também se tem a melhor banda ou a pior, ou se tem um telão de LED, ou se tem um retroprojetor, ou se tem, sei lá o que é um projetor. Não interessa isso. A pergunta que precisamos fazer não é só essa igreja me agrada, porque nós não estamos na igreja para ser agradados. Agora, a pergunta que deveríamos fazer é: essa igreja agrada a Deus? Nós, como igreja, precisamos ter a mentalidade de agradar ao Senhor. Por isso, não é uma questão de estilo, mas é uma questão de essência espiritual. Então eu quero te trazer 3 pontos aqui práticos para você ser igreja, uma igreja saudável, ser uma igreja viva em nome de Jesus. O primeiro ponto é: a doutrina bíblica deve ser uma prioridade. Uma igreja saudável ensina a palavra de Deus com fidelidade, sem distorção, sem modismos, sem tendência. Ou seja, nós não podemos misturar a palavra de Deus com outras coisas. Pelo contrário, devemos ser fidedignos à palavra de Deus. O segundo ponto é: para uma saúde eclesiástica, é você ter na sua igreja momentos de comunhão e cuidado mútuo. Não somos espectadores, nós não estamos na igreja para ser agradados ou para fazer avaliações, mas somos corpo de Cristo. Então, onde há amor, onde há cuidado, onde há comunhão, onde há discipulado, onde há interação, isso traz saúde para a vida da igreja. E um terceiro ponto importantíssimo para a vida da igreja é espaço para oração, ceia, presença de Deus. Ou seja, uma igreja que ora, uma igreja que entra no mundo espiritual, uma igreja que cumpre princípio, uma igreja que dá lugar à presença de Deus. Não basta uma igreja ter somente atividades sociais. Eu não tenho nada contra atividades
atividades de transformação social. Isso é importante, mas isso não é a essência da igreja. A igreja, primeiramente, ela deve trabalhar caráter, alinhamento, vontade de Deus. Então não basta ser um ativista social. A igreja saudável, sobretudo, ela é espiritual. Eu sei que as coisas sociais são importantes, mas mais do que isso é a mudança de realidade, de atmosfera espiritual aonde a igreja foi plantada. Então, queridos, nós podemos fazer muitas coisas práticas, isso também é importante bíblico, mas nós não podemos colocar isso na frente de uma atividade séria no mundo espiritual. Por isso a igreja precisa de palavra, precisa de comunhão e precisa de oração. Amém, queridos? E eu quero te desafiar hoje a você orar pela sua igreja, orar pelo seu pastor, agradecer aquilo que você tem sido alimentado, aquilo que você tem recebido da parte dos teus líderes, da parte das autoridades da igreja que o Senhor te plantou, e peça que o Senhor te dê discernimento para permanecer fiel onde Ele te plantou. Amém, querido? Não seja precipitado, não saia do lugar que Deus te plantou de maneira precipitada, a não ser que Deus fale claramente que Ele tem uma nova direção para a tua vida, mas procure ser uma pessoa de aliança, procure ser uma pessoa que se apresenta, uma pessoa que está lá como um braço direito do seu pastor, do seu líder, dos ministérios da igreja, seja alguém que sirva aonde e floresça aonde o Senhor te plantou. E eu quero te desafiar também a escrever nos comentários o seguinte: eu quero ser uma igreja saudável. Novamente, pense nisso. Eu quero ser igreja saudável. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua igreja. A tua igreja é a noiva de Cristo e nós somos o corpo de Cristo. Senhor, a igreja é uma só, é a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja ela pode estar em diferentes locais, em diferentes denominações, em diferentes realidades, em diferentes lideranças, mas é uma igreja só, a igreja de Cristo. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela igreja de Cristo, que mesmo com falhas, é preciosa aos teus olhos. Pai, hoje nós te pedimos discernimento, abre os nossos olhos para vermos o que o Senhor está vendo. Tudo aquilo que está sendo liberado no mundo espiritual, que nós possamos compreender isso e entender, independente da cor da parede, independente da tecnologia que a igreja usa, Pai, que nós possamos ter uma visão espiritual daquilo que o Senhor nos mandou fazer, da aliança que o Senhor deliberou para que nós estivéssemos ali crescendo, nos desenvolvendo, plantados na casa do Senhor, para florescermos em nome de Jesus, Pai. Fortalece, Pai, as nossas raízes, que nós possamos perseverar na doutrina, Senhor, apostólica, na doutrina bíblica, Pai, na comunhão, Senhor, no partir do pão e nas orações em nome de Jesus, Pai. Por isso, nos dá sabedoria, Senhor, e paz em nome de Jesus. Se hoje você está desigrejado, infelizmente, muitas pessoas estão numa onda desigrejada, achando que tudo bem, achando que não é necessário congregar. Você está equivocado, meu irmão. Eu te digo com toda a clareza, a palavra do Senhor fala em Hebreus que ninguém deixe de congregar, como é costume de alguns. Então, hoje mesmo, procure uma direção do Senhor para estar congregando em alguma igreja. Não seja alguém que congrega de maneira aleatória, achando que vê um vídeo de um vídeo do outro, mas não está vinculado a ninguém, não está sujeito a discipulado, não está sendo acompanhado, que isso é congregar. Pelo contrário, Jesus nos manda fazer discípulos e você precisa estar debaixo de acompanhamento e discipulado para crescer. Então, amado, se você está sem igreja, se você está desigrejado, busque uma direção clara de Deus. Se você está ferido, que o Senhor te cure agora, limpe o teu coração, que o Senhor te restaure. Você saiu ferido, que você possa retornar do local que você saiu, ou encontre um local em que o Senhor te orientar, mas não fique dessa forma. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja restaurando a tua vida, em nome de Jesus, que nós de fato possamos ser parte da solução para o reino e não problema no reino, e não pessoas
que são insatisfeitas, pessoas conflitadas. Não, que nós sejamos resposta para o reino de Deus, proclamando as verdades, as boas novas do Senhor, em nome de Jesus. Pai, edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Nós oramos, muito obrigado pela revelação, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que cada um aqui possa receber segundo a sua medida de capacidade e fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a continuar conosco aqui no nosso canal. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, nós temos aqui vídeos de oração da manhã e oração da noite com palavras poderosas, palavras devocionais que certamente vão edificar muito a tua fé e vão te aproximar mais de Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativando as notificações e já deixa o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo e certamente muitos serão abençoados. Agora, se você deseja receber mais mensagens inspiradoras todos os dias, me siga também no meu Instagram, @awpaz. Aqui na Nexus, nós somos uma família espiritual que acredita na transformação de vidas através da palavra de Deus. E se você deseja crescer na fé e se tornar um discípulo de Jesus, mande uma mensagem para nós no Instagram, @NexusChurch. Será uma grande alegria nós te conhecermos e caminharmos juntos nesse propósito. E também, se você deseja conhecer mais sobre o nosso ministério e até mesmo contribuir com a nossa missão, eu vou deixar aqui o nosso site www.nexuschurch.com.br e também a nossa chave Pix para contribuições. Contribua @nexuschurch.com.br e que o nosso Deus abençoe poderosamente toda a tua semente. Antes de finalizar, eu ainda quero te recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai ser poderoso no crescimento da tua fé e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.